Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 do curso de Primeiros Socorros em Lutas Esportivas. Para você que ainda não assistiu o vídeo 1, corre lá na aula de ontem, vá assistir a aula 1, que lá você já vai ganhar os embasamentos para estar prestando esse atendimento aqui junto ao suporte básico de vida. Sejam muito bem-vindos novamente, eu me chamo Romário Frota, eu serei o facilitador aqui durante todo o período do curso, estarei aqui para ajudá-los, para tirar as dúvidas e também para aprender com vocês. Tudo bem? Dentro da nossa aula 2, nós iremos falar sobre suporte básico de vida. O que pode estar acontecendo hoje com você dentro dos atendimentos voltados para primeiros socorros? Isso aqui, ó. A vítima passou mal na minha frente, observei que isso aconteceu, o que eu fiz? Corri. Fui embora com medo, não vou me meter. Se você assistiu a aula 1, você sabe que aqui você pode ser enquadrado no artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Tá? É só um spoilerzinho aí do que aconteceu na aula 1. Então, se eu não posso prestar esse atendimento, ou se eu não me sinto à vontade, eu tenho que pelo menos ligar para um órgão público competente para ir lá e fazer esse atendimento. Só que, a partir de hoje, isso aqui não pode mais acontecer, hein? Você não pode mais correr na hora desse atendimento. Aconteceu o acidente, já tenho que chegar previamente o mais precoce possível e começar a fazer o atendimento para essa vítima. Vamos começar falando sobre avaliação de segurança da nossa cena. Uma coisa que você vai ouvir muito durante esse curso, tá? A avaliação de segurança da cena é primordial, é a primeira coisa que você tem que fazer quando chega no local. Antes de visualizar o paciente, antes de visualizar a vítima, você já tem que ter feito a avaliação de segurança da sua cena. Observem esse cenário. Aconteceu um acidente. O carro colidiu aqui com esse porte. Ali atrás, ó, de amarelo, tem uma vítima. Aqui tem uma coisa que em qualquer local que você vá, que tem um acidentado, ou mesmo que não tenha um acidentado, sempre vai ter curiosos. Tá? Quanto a isso, se acostume. Só que esses curiosos aqui, ó, eu posso utilizar eles ao meu favor. Já é um spoilerzinho para o que eu vou falar daqui a pouco, para como é que eu vou utilizar esses curiosos ao meu favor na hora desse meu atendimento. Tudo bem? Aqui nesse carro que tá batido nesse porte, ó, tem combustível no chão. Tem óleo aqui no chão também que pode muito bem pegar fogo, explodir esse carro. E eu tenho um curioso aqui, quase que em cima do carro que está ali, com a possibilidade de explosão, que está próximo do porte, que está caindo com um fio aqui energizado, que pode virar muito bem. Esse curioso aqui, ó, pode muito bem virar mais uma vítima. Por isso a importância dessa análise da segurança da cena. O que eu vou analisar na segurança dessa cena? Se ela está segura, tá? O que é essa cena segura? Eu vou olhar toda e qualquer coisa que tire a minha segurança. Tá? Lembrem sempre disso, ó. A primeira coisa que eu vou analisar nessa cena é alguma coisa que está lá que possa não ser seguro para mim e para a equipe que está comigo. O que pode ser isso? Tem fio elétrico naquele local. É perigoso para mim? Eu posso virar uma vítima sem encostar nesse fio elétrico? Posso. Tem garrafa de vidro caída no chão. Eu posso pisar, me cortar na hora de me ajoelhar, cortar meu joelho? Posso. O que significa? A cena não está segura. O carro aqui está cheio de combustível no chão. Lembra que tem uma bateria aqui, que tem um motor que está quente, que pode muito bem gerar uma faísca, que vai virar uma fagulha e pegar fogo aqui e explodir. Isso tira a segurança da minha cena? Isso é perigoso para mim, para minha equipe? Sim, isso é perigoso para mim, para minha equipe. Então, isso é uma cena sem segurança. Então, não vou entrar lá nessa cena, porque eu e a minha equipe pode virar uma vítima do processo. Isso não pode acontecer. Depois, a segunda coisa que eu tenho que fazer, ó, sinalização. Por que a sinalização é tão importante? Lembrem que aqui eu já tenho vítimas, tá bom? Eu já tenho vítimas aqui. Eu tenho uma aqui, tenho um motorista lá. Só que e se esse acidente foi numa curva, por exemplo? Quem está vindo na curva lá distante não sabe que tem um acidente lá na frente. Então, ele não sabendo, ele vai fazer a curva com toda a velocidade que nem ele é acostumado a fazer. Então, ele fazendo isso, o que vai acontecer? Gerar outro acidente nesse processo. Vamos sair desse contexto aqui de acidente
em via de acidente automobilístico, vamos trazer para dentro das nossas academias. Eu estou com um atleta que estava correndo, estava se aquecendo, estava fazendo alguma coisa e acabou tropeçando e caindo de uma escada. Nesse tropeçar e cair da escada, pode ter batido a cabeça desacordado, pode ter quebrado uma perna, pode ter luxado um ombro, pode ter acontecido alguma coisa com esse atleta que tira ele da sua plena saúde física. Só que, se essa escada já fez um acidentado, tem a possibilidade de fazer um segundo acidentado. Conseguem entender mais ou menos o que eu estou tentando falar para vocês? Então, o que eu tenho que fazer? Observei a segurança da cena, já que aquela cena não foi segura para esse acidentado, porque ele já está lá no chão, então aquela escada ou não tem um corrimão, ou alguém subiu naquela escada molhada, a escada está escorregadia, ou a escada não tem aqueles adesivos emborrachados que trave quando você vai subindo para evitar que você escorregue. Isso é avaliação de segurança da minha cena. Então, se eu avaliei que aquela cena não é segura porque a escada continua escorregadia, a primeira coisa que eu vou fazer, vou sinalizar a escada. Vou sinalizar o tatame que meus atletas estavam rolando, meus atletas estavam lutando. O tatame está todo molhado, está escorregadio. Já escorregou um atleta e deu com a cabeça na parede, deu com a cabeça nos equipamentos de treinamento, se machucou. O que eu vou fazer? Vi que não está seguro. Sinalizo aquela cena. Tá bom? Depois de fazer essa sinalização, eu vou ver qual foi a situação. Vou ver o que foi que aconteceu. Já vi a segurança da cena. Já deixei a cena segura para mim e para minha equipe. Já fiz a sinalização para evitar com que aconteçam novos acidentes. Depois eu vou ver qual foi a situação. Tá? Para que eu vou observar essa situação aqui? Justamente depois que eu já observei lá a segurança e a sinalização, essa situação já vai ser o meu atendimento propriamente dito para esse paciente, para esse acidentado, tá bom? E a minha abordagem nesse caso aqui, de colisão de carro, ou colisão de moto, ou mesmo uma queda de altura, queda de escada, a minha abordagem sempre vai ser no campo de visão da vítima. Imagina uma coisa. Estou dirigindo um automóvel. Tive uma colisão frontal. Dessa colisão frontal, acabou que eu estava sem cinto de segurança, né? Bati o meu tórax aqui no volante do carro, machuquei, eu estou sentindo muita dor aqui no meu pescoço, muita dor que eu não consigo movimentar, só que eu estou aqui, olhando para frente, sério olhando para frente. Só que o que vai acontecer? Se esse socorrista, quando for fazer a abordagem para esse acidentado, vier aqui, da janela lateral e falar, senhor, e ele virar rápido aqui pelo susto, porque isso vai acontecer, que é reflexo de defesa no nosso corpo. Então, se ele chamar aqui, senhor, e eu virar, e se tiver fraturado alguma vértebra ali? Né? Só que essa vértebra não fraturou ao ponto de deixar a pessoa paraplégica ou tetraplégica até aquele momento. Só que nesse chamar de atenção de forma errada, porque ele chamou aqui na lateral, e esse paciente olhou de forma abrupta para o lado, aí fez essa ruptura aí completa dessa vértebra e você, por falta de atenção ou de conhecimento, deixou esse paciente paraplégico ou tetraplégico justamente porque não fez essa abordagem no campo de visão da vítima. Então, se for esse caso aqui de acidente automobilístico, eu vou sempre me direcionar para a parte da frente do carro, conversar com a minha vítima e avisar para ela, vai chegar um socorrista na sua lateral para conversar com você, continue olhando para mim. Continue olhando na minha direção. Tá no chão, não vou abordar a vítima de longe. Ei, o que foi que aconteceu? Não. Cheguei próximo da vítima, coloquei a cabeça aqui, campo de visão da vítima. Vamos começar a conversar. O que foi que aconteceu? Por que você está nessa situação? Bem? Sinalização da cena. Olhem esse vídeo e vejam a importância que é eu fazer a sinalização da minha cena. O que está acontecendo aqui? Vou narrar uns fatos para vocês. Um dos carros começou a fumaçar, tá? Bem aqui no centro.
Tem um carro que começou a fumaçar, o motor esquentou, esqueceu de colocar água, pode ter acontecido qualquer coisa, mas ele começou a fumaçar aqui, ó, no meio de uma avenida. Ponto importante. A parte do meio dessa avenida, ó, mal iluminada. Não tem iluminação nenhuma aqui no centro. O carro começou a fumaçar, ó, a fumaça deixou praticamente quem vem dessa direção aqui, ó, completamente sem visão, sem visibilidade. O que aconteceu? Começaram a tentar resolver o problema do carro, mas não sinalizaram a cena. Não tinha ninguém lá na frente, não tinha um triângulo, não tinha nada. Olha o que acontece na cena. Vem um carro de lá, em alta velocidade, colide com um carro que já estava fumaçando aí. Esse carro vem aqui no cantinho, ó, começa a pegar fogo. Só que esse carro pegando fogo não tinha vítima nenhuma, porque o motorista tinha descido e estava tentando resolver, estava tentando apagar. Só que depois que teve a colisão, agora eu tenho vítimas naquela cena. Pela falta da sinalização. Pode ser uma coisa simples. Ah, não, parece uma coisa besta, começou a pegar fogo, eu tenho que resolver logo isso. Mas viram que o fato de não terem sinalizado aquela cena, a cena acabou trazendo vítimas. Outro detalhe importante, sempre coloque na cabeça de vocês que fiz análise de segurança, naquele primeiro momento a minha cena está ótima, está tudo seguro aqui nesse primeiro momento, porém tenham sempre na cabeça de vocês que pode acontecer qualquer coisa durante o período do meu atendimento que tire a segurança da minha cena. Preste atenção nesse vídeo. A equipe está fazendo atendimento a uma vítima que tinha sido energizada. Estão com todos os equipamentos de segurança, tá? O capacete, estão com os macacões, estão usando uma escada aqui que não é receptora ali de choque elétrico, mesmo que ela esteja encostando ali, ela não recebe descarga elétrica. Com certeza já desligaram aqui os fios, tá? Que obviamente, se eu vou fazer atendimento a uma vítima que é vítima de choque ali, né? Que estava numa alta tensão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar toda a rede elétrica. Estavam guiando a descida da vítima aqui, a vítima estava içada, com corda, tudo perfeito, a segurança da cena, tudo maravilhoso. Só que um pequeno detalhe que foi deixado de ser observado durante esse atendimento gerou mais uma vítima. E um dos socorristas que estava fazendo um atendimento ali, agora também é mais uma vítima, e agora eu tenho que fazer 2 atendimentos ao invés de um só. Cai um fio que estava ali em cima, mal preso, então ele cai em cima da cabeça do outro socorrista aqui, e o socorrista aqui é levado à inconsciência. Por sorte, estavam com todos os equipamentos de segurança, então quando o fio cai em cima do capacete de segurança dela e impede com que essa vítima tivesse vindo a óbito. O que esse outro vídeo traz para a gente, principalmente como reflexão? Para nós como pessoas. Muitas das vezes nós passamos muito tempo dentro do nosso trabalho, dentro da academia, para os que são professores. Alguns que levam a luta como esporte realmente, então tem que ir para o trabalho, às vezes, sai do trabalho e vai direto para a academia, porque tem um sonho de se tornar um atleta maior, né, do que já é um dia, e passa muito tempo fora de casa. O que isso acontece? Acabamos que temos mais intimidade muitas das vezes com as pessoas de fora de casa do que muitas das vezes com as pessoas de dentro de casa. Por que isso? Pela convivência. Passam muito mais tempo com as pessoas, às vezes, fora de casa do que realmente vai só dormir em casa, né? Passa o dia no trabalho, depois do trabalho vai para a academia, depois da academia praticamente só vem dormir em casa. No que se influencia na hora da sua tomada de decisão? Se é um desconhecido, se é uma pessoa completamente desconhecida, eu levo sempre em consideração tudo bonitinho que fala protocolo. Sempre tenho que fazer análise de segurança de cena, depois tenho que fazer a sinalização da cena, depois que eu vou checar o que foi que aconteceu, para que eu não vire vítima. Maravilhoso. Só que quando é alguém do nosso convívio, as coisas mudam. Não é verdade? Muda completamente. É meu filho, é minha esposa, é meu pai, é meu melhor amigo, é meu colega de trabalho que eu passo o dia inteiro com ele. Acontece algum acidente,
você sai correndo loucamente para tentar salvar, para tentar ajudar, porque eu fiz o curso de primeiros socorros, porque é minha obrigação, quanto prestador de primeiros socorros, e acaba esquecendo todos os protocolos e esquece principalmente a avaliação de segurança de cena. E quando isso acontece, quando você quebra esse elo aqui dessa avaliação de segurança de cena, você é passivo a virar uma vítima também no processo. Eles estavam numa empresa, esse operário aqui, ó, foi prensado por essa máquina. Esse outro correu, ó, desligou a máquina. Excelente, é isso que tem que ser feito. Foi lá, desligou a máquina, aí sim foi prestar o socorro ao amigo. Só que, ó, máquina funcionando, foram correr para prestar o atendimento ao amigo e agora são vítimas também. Estão vendo? Aqui nesse cantinho, foram tentar socorrer o amigo, não ficaram atentos à segurança da cena e agora são uma vítima. Vou passar o vídeo para você de novo. Imprensou lá no centro, estão vendo ali no meio. Só que, ó, esse aqui correu, desligou a máquina. Só que as máquinas, ó, aqui nesse canto, continuam funcionando. Aqui a esteira também continua funcionando. Vai aparecer 2 trabalhadores aqui nesse canto que querem ajudar aqui o amigo que está acidentado, só que eles viram vítimas também, porque não prestaram atenção na segurança da cena. Isso aqui é muito importante para a gente. Tá? Mesmo que seja um parente, mesmo que seja um amigo, eu tenho que ficar atento na segurança dessa cena. Eu não posso deixar de maneira nenhuma com que aquele acidentado ali me segue completamente, eu saia correndo desesperado, sem olhar para nada. E se essa vítima estiver energizada? Me diga. Se essa vítima estiver tocando lá, está mexendo aqui no celular, tomou um choque, está lá no chão paradinho porque está tomando uma descarga elétrica e está entrando em parada cardiorrespiratória. O que você vai fazer? Correr loucamente, tocar. Tocou, o que vai acontecer com você? Mais um morto, mais uma vítima. Então, sempre se atenta à segurança da cena. Passo a passo dessa minha avaliação inicial, novamente, segurança da cena. Minha cena está segura? Ó, veja se essa vítima respira. Depois que eu vi se essa vítima está respirando, ó, observe se ela tem um sangramento massivo. Porque a importância desse sangramento massivo? Eu vou falar um pouco para vocês disso aqui, mas vocês terão uma aula completa de sangramento massivo nas emergências traumáticas. Porque dependendo da quantidade de sangue que essa vítima está perdendo, o sangue é a vida. Né? O sangue que leva os oxigênios, as proteínas para o nosso corpo. Então, se não tem sangue, não tem vida dentro desse corpo. Então, se esse teu paciente ali, se essa tua vítima tem um sangramento massivo, então não adianta você ir fazer compressão, você fazer uma coisa e fazer outra, se esse sangue continua saindo do corpo. Então, você tem que ir conter essa hemorragia primeiro, para só depois dar prosseguimento no resto desse atendimento, para que ele seja um atendimento eficaz. Depois eu avalio o nível de consciência da vítima para ver se ela está consciente ou se essa vítima está inconsciente. Minha vítima está consciente, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, se apresenta para a tua vítima. Não é preciso dar o seu currículo para ela. Ah, não, é uma empresa, esse aqui é dono de uma empresa que eu quero trabalhar muito, vou apresentar, eu sou socorrista, eu sou enfermeiro, eu sou professor, eu sou fisioterapeuta, eu sou médico. Não, nesse momento não é o momento de você se apresentar. Tá bom? Dessa maneira. Chega lá, só fala seu primeiro nome, meu nome é Romário, sou socorrista, vim lhe ajudar. Meu nome é Romário, sei os primeiros socorros, vim lhe ajudar. Meu nome é Romário, você não está mais sozinho, estou aqui para lhe ajudar. Pronto. Só isso. Fiz a minha apresentação para minha vítima consciente. Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer? Peço autorização da vítima. Mas espera aí, coordenador. Me explica uma coisa, terão vítimas que irão se negar a eu fazer esse atendimento? Sim, terão vítimas que irão se negar a receber esse atendimento. Terão vítimas que você vai chegar lá com ela, vai falar, senhor, eu estou aqui para te ajudar. Ele vai falar, não, estou tranquilo. Pode ficar de boa, não quero atendimento de ninguém, estou tranquilo, não preciso de atendimento nenhum. Terão vítimas que vão se negar. Se negou, obviamente que negou meu atendimento, também que morra, que vai para lá, não quero nem saber, vou sair de perto. Não, isso não vai acontecer.
você vê que aquela vítima está regredindo, né? Se você vê que aquela vítima, ó, tem a possibilidade aqui dessa vítima evoluir para uma coisa pior. Então, se eu vejo que isso está acontecendo, automaticamente eu fico aqui, ó, fico perto. Não quer meu atendimento? Tudo bem, sem problema, mas eu estou aqui, ó, próximo à vítima. Aconteceu dessa vítima evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aí sim eu entro para fazer esse atendimento, já que essa minha vítima agora está inconsciente, está em parada cardiorrespiratória, eu posso entrar e fazer esse meu atendimento. Pedi autorização, a vítima autorizou com que eu fizesse o atendimento, aí eu chego com ela e dou o próximo passo, que é entender esse processo ali desse atendimento. Como é que eu vou entender isso? Eu presenciei o que aconteceu? Se eu presenciei o que aconteceu, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer na hora desse meu atendimento. Não presenciei o que aconteceu, ó, eu pergunto. Pergunto da vítima, aqui, ó, na hora da entrevista, perguntando por dados de saúde, se ela tem hipertensão, se ela tem alguma comorbidade, ou pergunto dos curiosos que estão ao redor. Primeiro passo aqui, ó, já começa a usar os curiosos. Pergunto dos curiosos que estão ao meu redor, ali, o que foi que aconteceu? Sempre vai ter um que vai saber de tudo. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela veio dali, ela veio da lá, ela fez isso, ela fez aquilo, por isso que ela está acidentada aí no chão. Sempre vai ter o curioso que vai saber de toda a história. Agora, minha vítima não está consciente. Uma vítima inconsciente. Primeira coisa, faça minha abordagem verbal, porque a princípio, uma vítima inconsciente, ela pode estar desmaiada, pode estar em parada cardiorrespiratória, pode estar em coma alcoólico, mas também pode estar dormindo. Pode apenas estar dormindo. Então, a partir do momento que eu cheguei, fiz isso aqui, ó, abordagem verbal. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? A vítima já acordou, eu desmaiei aqui, eu não sei onde é que eu estou, o que está acontecendo? Minha vítima já não está em parada cardiorrespiratória. Só estava inconsciente, fiz a minha abordagem verbal, a vítima já acordou, já reconheceu o que estava acontecendo, ou estava meio atordoada, mas já está acordada. Agora, eu fiz minha abordagem verbal, a vítima não me responde, eu faço o estímulo físico vigoroso. Lembrem sempre, vigoroso é completamente diferente de doloroso. Então, vigoroso, eu vou tocar aqui, ó, nos ombros da vítima, nada de ficar apertando na sobrancelha, nada de ficar tentando apertar, quebrar unha, quebrar dedo, ficar apertando o bico do peito, nada disso. Não é doloroso, é vigoroso. Então, eu chego, toco nos ombros da vítima, ó, senhor, o que aconteceu? O senhor consegue me ouvir? É isso que eu vou fazer, tá bom? Dentro do meu estímulo vigoroso. Depois eu observo se esse paciente está respirando. E esse processo, ó, não pode ser menos que 5 segundos e não pode ser mais que 10 segundos. Então eu tenho que ficar ali entre 5 e 10 segundos em chegar, fazer minha abordagem verbal, depois fazer o meu estímulo vigoroso, ver se respira. Isso tudo entre 5 e 10 segundos. É assim que eu vou fazer a minha verificação de resposta da vítima? Balançando a vítima desse jeito? Não. Acabamos de aprender como é que é. Falo primeiro, toco depois e aí sim vejo respiração. Caso não tenha estímulo verbal, né, que ela não me responda ao estímulo verbal nem ao toque e não respira, já é considerado uma vítima em parada cardiorrespiratória. Começando com o meu paciente adulto, passo a passo desse atendimento. Olha, a primeira coisa, ó, cena segura, local seguro, aí sim que eu começo a dar os meus próximos passos. Vejo a resposta da vítima, que foi isso que nós acabamos de aprender, e peço por ajuda 190, 191, 192 ou 193 e peço para trazer um desfibrilador externo automático, que é o nosso DEA. Depois eu checo pulso. Se eu souber checar pulso, lembra que no slide passado nós falamos que, para algumas literaturas, só observar, não me respondeu ao verbal, não me respondeu ao toque, não respira, já se considera uma parada cardiorrespiratória. Mas se eu souber checar o pulso da vítima também, é um ponto a mais que você pode estar observando ali. Lembrando sempre que essa checagem tem que ser não menos que 5 e não mais que 10 segundos.
Profundidade dessa compressão cardíaca nesse paciente que está em parada cardiorrespiratória adulto, de 5 a 6 centímetros de profundidade, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E eu tenho que observar aqui o posicionamento das mãos, dos cotovelos e do ombro. E sempre observar o retorno do tórax dessa vítima. Posicionamento para fazer as compressões no adulto. Ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Posição das mãos, que eu vou já mostrar para vocês como é que é a posição das mãos. O joelho aqui, ó, não pode estar encostando na vítima, mas também não pode estar muito distante. Atenção para a costa, para deixar a costa ereta. E atenção para a cabeça, que essa cabeça tem que estar olhando para frente. Eu não posso fazer a minha compressão aqui, ó, com a cabeça para baixo. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu estou fazendo a minha compressão, isso aqui cansa muito, vocês vão ver na prática como cansa. Se eu ficar com a minha cabeça abaixada, eu impeço com que eu respire. Então, o que eu ia aguentar fazendo essa compressão por 2 minutos, chega em 1 minuto eu já estou morrendo, porque eu estou fechando aqui, eu estou tentando respirar na hora, não estou conseguindo respirar, porque eu mesmo estou fechando aqui a minha via aérea na hora dessa respiração. Então, atenção nos cotovelos aqui, vocês vão já ver na prática, a gente vai já mudar o nosso cenário. Atenção nos cotovelos aqui, que eles não podem dobrar na hora de fazer essa compressão. Eles têm que estar direcionado para trás e esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Posição das mãos, ó, mão dominante por baixo, tá? E a mão não dominante em cima da mão dominante com os dedos entrelaçados nessa posição aqui. Por que isso tem que acontecer? Me conta aí, me conta aqui nos comentários, escreve aí no comentário. Quem de vocês, quando fica nervoso com alguma coisa, as mãos começam a ficar super suadas? Os pés começam a ficar super suados. Você todo começa a virar uma poça de suor. Agora imagina aqui, ó, eu estou tentando salvar uma vida. Você acha que você não vai ficar nervoso com isso? Obviamente que vai. Então a mão vai começar a suar, vai começar a suar a testa, vai começar a suar o corpo inteiro. Então, se essas suas mãos não estiverem entrelaçadas aqui, na hora que você for fazer a primeira compressão, a sua mão vai embora e pode até ocasionar um trauma ali na sua mão, você machucar, quebrar dedo, isso tudo pode acontecer. Então, sempre atenção na posição das mãos. É isso aqui que vai acontecer quando você estiver fazendo uma compressão de alta qualidade, ó. Comecei a fazer a compressão, ó, a minha mão, quando ela afunda o tórax, faz com que o sangue vá para o corpo e quando eu deixo o tórax retornar, faz com que o sangue volte para o coração, fazendo esse processo aqui, como se você estivesse fazendo o coração dessa vítima funcionar de forma manual. Automático é maravilhoso aqui como está funcionando o meu e o seu. Manual é como ele está fazendo aqui, como nós iremos fazer na hora de fazermos a compressão. Eu fiz a compressão, esmaguei o coração, sangue vai para o corpo, deixei o tórax retornar, o sangue enche esse coração novamente. Na parte de ventilação, que é eu levar oxigênio também para dentro desse paciente, que isso é importante, mas caso você não tenha equipamento nenhum para fazer essa ventilação e não está confortável de fazer o boca a boca, porque você não conhece o estado clínico dessa vítima, então não o faça, tá? Não faça o boca a boca ali, tem que ter os equipamentos. Se não tiver, não precisa fazer essa ventilação ali naquele momento, deixa que só a compressão já vai conseguir sanar ali 90%, 80% da pane desse paciente, tá bom? Quantidade de oxigênio que leva no boca a boca, 17%. Pocket mask, que é uma máscara de bolso que nós colocamos, também máscara que nós sopramos com a boca, que também é o ar dos nossos pulmões. Também é 17%. E a bolsa válvula máscara, a gente vai já mostrar esses equipamentos para vocês na prática, ela leva de 21%, se ela estiver acoplada no cilindro de oxigênio, pode levar até 90% de oxigênio. A gente vai já mostrar para vocês também como é que funciona na prática, só que vocês, lá no dia 13, também vão praticar isso presencialmente, tá? E na hora da minha ventilação, eu sempre observo a elevação do tórax.
Tudo bem? É só assim que eu vou saber se eu consegui dar oxigênio suficiente para esse paciente. Quando eu fiz a ventilação, se o tórax dele inflou, significa o quê? Os pulmões estão cheios, então eu já sei que eu não preciso ficar forçando mais ainda ali para que esse paciente, para tentar encher mais ainda o pulmão desse paciente, tendo em vista que o tórax já subiu, então o pulmão dele já está cheio de oxigênio. Se eu for fazer o atendimento em equipe, com uma pessoa fazendo a compressão e outra pessoa fazendo a ventilação, eu tenho que trocar quem está fazendo a compressão a cada 2 minutos e eu vou fazer o ciclo de 30 compressões e 2 ventilações. Lembra que lá atrás eu mostrei para vocês que tem que fazer numa velocidade de 100 a 120 por minuto, você estando sozinho? Aqui, quando eu já tenho outra pessoa, eu faço 30 compressões, a outra pessoa faz 2 ventilações no paciente, eu volto, faço mais 30 compressões, a outra pessoa vai e faz duas ventilações. Se eu tenho 3 pessoas na minha equipe, faço 30, descanso, outra pessoa faz 30, descansa, e assim a gente consegue ficar muito mais tempo fazendo esse revezamento, mas depende muito da quantidade de pessoas que você tiver na sua equipe. No atendimento à criança, o que vai mudar? Isso aqui, ó. Lembra que no adulto eu coloco as duas mãos? Lembra que eu mostrei para vocês que a minha mão dominante vai na frente e depois entrelaça? Significa que eu vou usar as duas mãos na hora dessa compressão. Na criança, ó, eu só vou usar uma mão. Por que você vai usar uma mão? A força aqui que você vai empregar tem que ser menor, tá bom? Já começa por aqui, ó. Lembra que era de 5 a 6 no adulto, agora na criança, ó, é apenas 5 centímetros. Não tenho mais que tentar aprofundar 6 centímetros na criança, que eu vou quebrar a costela dessa criança, eu vou machucar essa criança desnecessariamente, tá bom? 5 centímetros, a velocidade vai continuar sendo de 100 a 120 compressões por minuto, e eu vou ajustar aqui o posicionamento das minhas mãos também, ó. Eu posso fazer tanto com uma. Por que que aqui dentro do protocolo ele fala que você pode utilizar as duas mãos? Depende muito do porte físico dessa criança. Se é uma criança que tiver um porte físico bem maior, bem mais robusto, bem mais estruturado, e o meu socorrista for pequenininho, pode usar as duas mãos com tranquilidade. Mas se for eu, por exemplo, fazendo numa criança, vou ter que usar sempre uma mão. Se eu usar as duas, eu posso machucar essa criança. Então, posso usar uma mão. Se o socorrista for menorzinho e não tiver força suficiente para fazer a compressão com uma mão, pode utilizar as duas mãos sem problema nenhum. Lembrando sempre do posicionamento dos cotovelos, dos ombros e sempre observar o retorno do tórax. Por que a gente fala sempre de retorno do tórax? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, comentando sobre quando eu faço a compressão, eu esmago o coraçãozinho o coração. Eu esmago o coração, seja criança, seja adulto. Quando eu deixo o tórax retornar, o que vai acontecer? Esse coração que estava esmagado ali, que levou o sangue para as extremidades, para o corpo dessa vítima, quando eu deixo esse tórax retornar, esse coração enche novamente com o sangue que tinha ido para as extremidades. Então, depois eu fiz a pressão de novo, esse sangue sai de novo, deixei o tórax retornar, esse sangue volta de novo, tá? Então, sempre eu tenho que observar o retorno desse tórax, eu não posso deixar e não posso ficar sempre comprimindo lá no fundo esse coração vazio, sem sangue nenhum, porque eu estou fazendo a compressão muito profunda e não estou deixando esse tórax retornar. Vai mudar aqui, ó. Se eu tiver um socorrista, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações, se eu souber ventilar, obviamente. Com a ajuda de outro socorrista, eu vou dar prioridade para as ventilações. Observem que, ó, caiu na metade das compressões do adulto. No adulto era 30, agora na criança são 15. Então, se são 15, agora muda também a quantidade de ciclo, que no adulto seria 5 ciclos, agora na criança vai ser 10 ciclos. Um ciclo conta quando você faz a compressão e outra pessoa faz a ventilação, conta um ciclo. Toda vez que tem uma ventilação, conta um ciclo. Aqui na criança a gente vai dar prioridade para as ventilações, fazendo menos compressões e em um menor espaço de tempo fazendo as ventilações. Sempre aqui, ó, vou alternar as funções de compressão e ventilação, lembrando que essa troca de quem está fazendo a compressão tem que ir no máximo a 2 minutos.
2 minutos no máximo, eu troco isso aqui. Sempre. Por quê? Eu vou estar cansado. Vocês vão ver na prática como cansa fazer a compressão. Então, se você vai estar cansado para fazer essa compressão, quem vai sofrer com isso é o teu paciente, porque você não vai conseguir alcançar a velocidade correta, você não vai conseguir alcançar a profundidade correta. Tudo bem? Então, deu 2 minutos, troca quem está fazendo a compressão e aqui do ciclo de 15 compressões e 2 ventilações. Lá atrás eu falei sobre o desfibrilador externo automático. Lembra lá dos números de emergências que eu tenho que ligar e no final, independente de para quem eu ligue, mandar trazer um desfibrilador externo automático, que é um DEA, se a minha vítima estiver em parada cardiorrespiratória. Esse desfibrilador ele tem vários modelos, vários estilos aqui, mas todos eles fazem a mesma coisa, que é dar o choque no coração desse paciente. Esse choque dá um reset nesse coração e faz com que ele volte a bater de forma normal, a forma correta dele. Eu tenho algumas contraindicações para esse choque, tá bom? Para colocar esse desfibrilador ali, eu tenho algumas contraindicações, ó. Não posso colocar num tórax peludo. Por quê? Se eu colocar as pás do desfibrilador aqui, vai grudar no pelo, não vai grudar na pele do paciente. Então esse choque vai se dispersar no pelo. Não posso colocar em tórax molhado, tá bom? Não posso. Não significa que eu vá ter que enxugar essa minha vítima completa. Eu só tenho que enxugar o local da aplicação das pás e observar se essa vítima não está numa poça de água, se a mão não está encostando em uma poça de água, se os pés não estão encostando em uma poça de água. Tudo bem? Mas eu não tenho que enxugar a vítima inteiro para que eu possa dar o choque depois. Eu enxugo só onde eu vou colocar a posição das pás, vocês vão já ver como é que funciona. E só aí eu vou conseguir colocar as pás e dar o choque nesse adulto ou nessa criança. Observar se a pessoa usa marca-passo. Ó. Se eu souber que ela usa marca-passo, então eu tenho contraindicação também para dar esse choque aqui. Eu vou mudar a posição dessas pás e observar também a quantidade de joules ali do choque em crianças e lactentes, tá? Dentro do desfibrilador ele vem um atenuadorzinho de carga que vai mudar a quantidade de choque, vai diferenciar essa quantidade de choque do adulto para a criança ali e para o recém-nascido. A obstrução de vias aéreas por corpo estranho vai ser um assunto que eu vou conversar com vocês presencialmente, tá bom? Porque é um assunto que para passar a distância assim, é um pouquinho mais complicado. Então eu vou passar só uma visão geral para vocês entenderem os conceitos, mas eu vou passar a prática para vocês presencialmente, vocês treinando um no outro, tá? O corpo estranho aqui, ó, a presença dele nas vias aéreas, ele pode ser parcial ou total. O parcial vai desde aquela água que você vai beber, que começa a tossir muito, tá? Vai beber uma água, começa... Acontece quando você está morrendo de sede, chega em casa, já pega um copo e quer beber água muito rápido ali, você se engasga e começa a tossir. É o engasgo parcial. Ou quando está comendo aquele tambaquizinho, aquele peixinho frito, que pega aquele monte de farinha, põe na boca e começa a tossir, jogar farinha no rosto de todo mundo e fica aquela coisa toda, também considerado um engasgo parcial. Que ele pode ser aqui, ó, a tosse, a dificuldade de respirar, tá bom? Agora, quando eu entro no meu engasgo total, eu já tenho uma respiração ruidosa e já tenho cianose, que é quando eu começo a ficar com o lábio roxo, eu começo a observar os dedos da pessoa ficando roxo também, porque já está há um tempo ali sem conseguir respirar. Primeira coisa que essa vítima faz é isso aqui, ó, quando engasga total, ó. As duas mãos na garganta, que é o sinal universal do engasgo, tá bom? Então, colocou as duas mãos lá, você pode ter certeza que essa vítima está com engasgo total e que você vai ter que ajudá-la a se desengasgar, senão essa vítima pode evoluir para uma inconsciência e depois para uma parada cardiorrespiratória. É evidenciado principalmente por isso aqui, ó, não consegue falar e coloca logo as duas mãos na garganta. Como é que eu vou fazer essa desobstrução de via aérea? Primeira coisa, no engasgo parcial, eu vou me aproximar dessa vítima. Lembrem que me aproximei da vítima, já fiz a segurança da cena, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Me apresentar. Imagina a agonia que é uma vítima estar engasgada ali, você já chega por trás apertando, fazendo aquele monte de coisa, a vítima vai ficar muito mais agoniada ainda. Então isso não é para acontecer. Então, cheguei próximo da vítima, me apresentei para ela,
Sou fulano de tal, estou aqui para lhe ajudar. Fiz a minha apresentação, vou estimular ela a continuar tossindo. Lembra que eu não estou falando ainda do engasgo total, estou falando do parcial, que a vítima ainda está tossindo. Então, a tosse é um reflexo de defesa do corpo para impedir com que ela evolua para um engasgo total. Então, se ela está tossindo, chego perto dela, ó, continue tossindo, que você vai conseguir se desengasgar. Isso, continue. Se ela não conseguir desengasgar, evoluir para um total, engasgo total, aí que a gente começa a fazer as técnicas de desobstrução, ó. 5 golpes intraescapulares. Se não desobstruir, a gente faz uma compressão abdominal, que é conhecida antigamente como manobra de Hemes. Também vou mostrar para vocês na prática isso aqui. Os 5 golpes intraescapulares entre as escápulas. Vou colocar a minha perna dominante entre a perna da vítima, para que se ela desmaiar, eu consiga segurar ela aqui, evitar com que ela caia no chão. Depois eu vou dar 5 golpes entre as escápulas dela. Caso ela não desengasgue, puxei para mim, vou na cicatriz umbilical, fechei a mão, girei, que é a minha mão que vai dar aqui na boca do estômago, né? E fiz a pressão aqui, que eu vou mostrar para vocês em forma de J, para auxiliar aqui nessa compressão abdominal, para auxiliar nesse desengasgo também. E agora nós já vamos entrar no nosso módulo 3, que será a nossa aula de amanhã, porém, nesse módulo de suporte básico de vida, nós também temos aula prática, que nós vamos passar para você daqui a pouquinho. Então, fique ligado no nosso vídeo aí, que agora nós vamos mudar um pouquinho o cenário e vamos para a nossa aula prática. Fica atento. E agora nós vamos para nossas aulas práticas. Agora há pouco nós tivemos a nossa parte teórica de suporte básico de vida e agora a gente vai ver como é que funciona colocando a mão na massa mesmo e fazendo um atendimento para essa vítima. Primeiro ponto que a gente frisou muito lá na aula teórica é sobre a avaliação de segurança da cena. Essa cena não tem que estar segura para o paciente, tem que estar segura para mim e para a minha equipe. Lembrem que o paciente já está acidentado, ele já está lá no chão. Então, isso significa o quê? A cena não foi segura para ele. Então, eu tenho que garantir que ela é segura para mim e para a minha equipe. Qualquer coisa pode tirar a segurança da sua cena. Uma pedra que está ali no chão, que na hora que eu for me ajoelhar para prestar esse atendimento, vai me cortar a perna. Vidro no chão, muita atenção quanto a fio elétrico, fiação, se essa vítima estiver tocando, porque essa vítima vai ser uma condutora de energia, se você tocar nela, você também vai tomar uma descarga elétrica e também pode entrar em uma parada cardiorrespiratória. Então, primeira coisa que eu observo é aqui, ó, segurança da minha cena. Então, eu vou olhar para a minha esquerda, vou olhar para a minha direita, vou olhar para frente, vou olhar aqui atrás de onde eu vim, vou olhar aqui para cima também. Se tiver uma casa de cabo, uma casa de abelha, alguma coisa, não vai me atrapalhar na hora do meu atendimento? Estou tocando lá, estou começando a falar com o paciente, toco na casa de abelha, na casa de cabo, começa aquele furdunço todo, um monte de outras vítimas vão se ocasionando ali no local, coisa que não é para acontecer. Então, primeira coisa, fiz a avaliação de segurança da minha cena. Depois que eu fiz essa avaliação, esse acidente não é dentro da minha academia, é na rua. Vou checar lá também para fazer a sinalização de todo o local para que não tenham novas vítimas ali naquele processo. Chequei tudo, tá seguro. Agora eu vou me ajoelhar do lado desse paciente. Ó, cheguei. Primeiramente, coloco um joelho no chão. Por que eu vou colocar esse joelho no chão? Lembrem que essa vítima que a gente comentou lá na aula teórica, que essa vítima pode estar apenas desacordada, pode estar apenas dormindo. Então, se eu chegar aqui para essa vítima, tá com os meus 2 joelhos no chão e já me aproximar aqui próximo dela e tentar falar com ela, e ela se levantar abruptamente, vai bater com a cabeça no meu nariz, pode fraturar minha face, pode quebrar meu nariz, os dentes, aí você, de um jeito ou de outro, acabou virando vítima também. Então, coloco apenas um joelho no chão, me aproximei da vítima, a primeira coisa é estímulo verbal. Então, eu vou falar com essa vítima. Senhor, o que foi que aconteceu? Senhor, o senhor consegue me ouvir? Não me respondeu, agora eu vou fazer o estímulo vigoroso. Ó, vou tocar com as 2 mãos na região dos ombros da vítima. Senhor, o senhor consegue me ouvir? Senhor, o que foi que aconteceu? Não me respondeu a vítima também. Então agora eu vou
checar o pulso dessa vítima. Depois que eu tiver checado o pulso, juntamente com essa checagem, eu vou também ver a respiração dessa vítima. Então, chequei pulso aqui, ó, do mesmo lado em que eu estou, coloquei aqui a mão para ver se a vítima respira. A vítima não tem pulso e não respira. É uma vítima em parada cardiorrespiratória. Automaticamente, o outro joelho vai ao chão e eu vou indicar para as pessoas: você liga para o SAMU 192 e pede para trazer um DEA, e aí você vai começar a fazer as suas compressões no processo aqui do protocolo de reanimação cardiopulmonar. Primeiro passo, mão dominante. Coloquei aqui na região intramamilar aqui da vítima, na parte inferior, a minha mão dominante. Venho com a minha mão não dominante, entrelaço os dedos aqui em cima. Tá bom? Por que eu tenho que entrelaçar os dedos? Porque é aquele processo que eu conversei com vocês lá atrás, que eu até pedi para vocês colocarem no chat. Quando eu comecei a ficar nervoso, a mão começa a ficar suado, os pés começam a ficar suados. O que vai acontecer? Na hora que eu for fazer minha compressão, essa minha mão vai escorregar e eu posso acabar me machucando nesse processo. Então, coloquei minha mão dominante. Vou mostrar para vocês na prática, no dia 13, o posicionamento correto. Depois, minha mão que não é dominante, entrelacei os dedos aqui em cima e coloquei aqui, ó. Levantei o meu tórax, que nem eu mostrei na imagem para vocês, no ângulo de 90 graus. Depois que eu fiz isso, tá vendo meus cotovelos aqui? Eles vão ser direcionados para trás nessa posição, porque eles não podem fazer essa flexão enquanto eu estou fazendo a minha compressão. Vou direcioná-los para trás e aí sim eu vou começar a fazer as minhas compressões. Agora deixa eu mostrar para vocês por um outro ângulo. Posição novamente, mão dominante, não dominante, dedo entrelaçado. Frota, como é que eu vou saber se eu estou no ângulo de 90 graus? O seu ombro, aqui o seu ombro, os seus ombros tem que estar na direção da narina do paciente. Então, coloquei aqui a mão dominante entrelacei. Coloquei na região do nariz. A perna tem que estar uns 10 centímetros, mais ou menos, de distância aqui, ó, do corpo do paciente. Não pode estar muito lá atrás, porque vai te atrapalhar. Não pode estar colada no paciente, porque também vai atrapalhar você. Então, coloquei aqui uns 10 centímetros, entrelacei. Vou começar a fazer minhas compressões, ó. Atenção para a costa, que tem que estar ereta. Eu não posso ficar curvo na hora que eu fazer essa compressão. Tem que a costa ficar ereta e eu olhar para frente. Por que esse olhar tem que estar para frente? Porque enquanto eu estou olhando para frente, eu estou respirando. Se eu não estou olhando para frente, estou olhando para baixo, dificulta até a minha voz de sair normalmente. Então, nessa posição aqui, eu não consigo respirar direito. Nessa posição aqui, eu consigo respirar. E aí eu vou começar a fazer as minhas compressões. 1, 2, 3. Observando sempre o retorno desse tórax, aprofundei, deixei o tórax retornar e continuo nessa de 100 a 120 compressões em 1 minuto, ou se eu tiver outro socorrista, 30 compressões e 2 ventilações. Esse é o processo da compressão cardíaca, da ressuscitação cardiopulmonar no adulto. Agora a gente vai mudar a cena para trazer o infantil também, que eu mostrei para vocês o infantil, a criança. Vamos fazer na criança também para vocês verem o posicionamento das mãos que vai mudar. Uma coisa que não vai mudar nunca, nem para adulto, nem para criança, nem para recém-nascido, nem para lactente também. Sempre a ressuscitação cardiopulmonar. Por mais que seja óbvio, tá? Mas a ressuscitação cardiopulmonar é feita numa vítima em parada cardiorrespiratória. A vítima está morta, aí sim eu faço ressuscitação cardiopulmonar. E sempre vai ser feito numa superfície rígida e assim, numa superfície plana. Tudo bem? Então, fique conosco que agora a gente vai mudar o cenário para a vítima criança. Agora vamos para o paciente criança. Mesma coisa a questão da avaliação de segurança da cena. Vou continuar frisando isso com vocês. Inclusive, vou fazer uma prova com vocês aí no dia 13 relacionada à avaliação de segurança dessa cena.
bem? Então fiquem sempre muito atentos a isso. Mesma coisa vai ser feito na avaliação de segurança da cena para essa criança. Sempre nós temos aquela euforia toda na hora de sair correndo, porque uma criança precisa daquele atendimento, aquele senso de urgência, né? Precisa daquele atendimento urgente, sai correndo que nem louco, esquece de observar a segurança dessa cena. Então trata como paciente adulto, na hora de prestar atenção todo ao redor ali do que está acontecendo. Não esqueçam disso, isso é muito sério, a avaliação de segurança da cena é muito séria. Fiz toda essa avaliação aqui, perfeito, minha cena está segura, não tem nada aqui que tire a segurança minha e da minha equipe, então vou conseguir me ajoelhar próximo a essa criança aqui para conseguir também fazer o teste de responsividade dela. Esse primeiro processo é a mesma coisa que do adulto. Me ajoelhei aqui do lado dessa criança, falei com essa criança, criança, consegue me ouvir? Criança, tá me ouvindo? Não me respondeu, venho aqui de novo, ó, criança, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Não tá me ouvindo, meu joelho vai ao chão. Se essa criança tiver de blusa, ó, expõe o tórax dessa criança, que é para eu observar se essa criança está respirando ou não. Então, expus o tórax da criança, ó, chequei pulso e observo se está respirando. Criança não tem pulso, nem respira, você ligue para o SAMU 192 ou ligue para os bombeiros 193 e peça para trazer o DEA. A partir daí, já chequei o pulso, já sei que não tem pulso, já sei que não tem respiração. É uma criança que está em parada cardiorrespiratória. Olha só, o que eu aconselho para vocês: uma mão vai na testa para controlar a cervical e a outra mão vai fazer a compressão cardíaca nessa criança. Aqui a gente viu que se tivermos com 2 socorristas, é 30 compressões, 2 ventilações. Se eu estiver sozinho e não estiver apto para fazer as ventilações, eu vou fazer de 100 a 120 compressões em 1 minuto. Aí eu vou começar a fazer as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olho para frente para que eu consiga respirar. Vamos mudar o ângulo. O ângulo vai ser o mesmo processo do adulto também, ó. O braço vai estar sempre bem esticado, retesado, não vai ficar fazendo essa articulação aqui. Olha a costa, ó. Costa reta, olhar na frente e 1, 2, 3, 4, 5, proximidade, uns 10 centímetros mais ou menos do paciente, não muito colado, nem muito longe. Se eu ficar muito distante, ó, o quanto me atrapalha fazer essa compressão? Então, eu me aproximo aqui uns 10 centímetros, 4 dedos ali é o suficiente e começo a fazer a minha compressão olhando para frente, sempre observando, ó, que eu fiz a compressão, mas eu deixei esse tórax retornar também, que é para esse coração encher novamente de sangue. Essa foi a nossa prática de primeiros socorros voltado aqui para o suporte básico de vida. A gente viu no adulto, viu na criança. O desengasgo eu quero fazer com vocês no dia 13, para que vocês consigam fazer nos outros ali, para que vocês entendam esse processo de forma que não esqueçam nunca de como fazer esse atendimento. Então, essa foi a nossa aula de hoje, voltada para o suporte básico de vida. O nosso próximo módulo é de emergências clínicas, que é o nosso módulo 3, que é a aula que nós teremos amanhã. Não perca nenhum vídeo. Aconselho vocês novamente, voltem esse vídeo aqui, revejam de novo, assistam novamente, coloca no 1, coloca no 2, coloca no 1.75 lá, aumenta um pouquinho a velocidade se quiser, mas assista novamente esse vídeo, porque esse conteúdo vai ser cobrado na prática. Cruz Vermelha Brasileira, sempre dando o melhor para o seu aprendizado e para que você aprenda como salvar vidas.